Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de matemática, né? Bom, a gente já tinha explicado no último vídeo uma análise aí referente à pergunta, né, de uma moça aí que mandou um e-mail para o canal e a gente está ajudando aí na resposta com base na pergunta que ela fez aí sobre a gasolina, né? A gente já fez o primeiro cálculo aqui, a gente está dando continuidade, né? A gente está fazendo aí o passo a passo, né? Então vamos só repetir aqui. Meu nome é Fulana, estou precisando de muita ajuda, volto semana que vem a trabalhar e preciso de ajuda sobre esse aumento do preço da gasolina. Meu trabalho fica a 35 km da minha casa e antes de eu sair de férias estava pagando 4,85 no litro de gasolina e agora o mais barato que encontrei foi 5,20. Coloco R$ 100 de gasolina sempre de 4 em 4 dias. Minha pergunta é se eu consigo realizar o meu trajeto de segunda a sexta pagando os R$ 100. Meu carro faz 12 km com litro e no máximo na semana rodo mais 20 km, né, na semana toda. Estou preocupado em não conseguir ajuda, ou seja, será que os R$ 100 vai dar para rodar? Então no primeiro vídeo a gente calculou isso aqui, né, que foi quantos litros, né, se comprava com o valor 1 que ela tinha antes e agora com o valor 2. E a gente viu que teve um decréscimo aí de menos 6,69% do volume. Beleza, agora a gente vai verificar o seguinte. Tem um detalhe interessante que é o seguinte, quando a gente fala de autonomia, né, exemplo referente a carro, né, às vezes você pega um pouco mais de engarrafamento, às vezes você acelera um pouco mais, né, então o consumo médio aí, enfim, altera um pouco, isso é normal. E sempre que você vai colocar gasolina, normalmente, né, na maioria das vezes tem gasolina ainda no tanque, você está lá colocando, tal, beleza, né? Então para essa referência aí, a gente vai tomar como base o tanque vazio. A gente vai tomar aí como base o tanque vazio, colocando esse valor e verificando a autonomia. Tá bom? Então é um ponto aí importante aí para essa análise. Vamos verificar o primeiro seguinte aqui, né? O segundo ponto, né? Segundo ponto, né? Ela coloca a gasolina sempre de 4 em 4 dias. Então, exemplo, vamos supor que colocou agora na segunda, né? Ou seja, colocou a gasolina, então vai rodar terça. Vou colocar aqui um espaço, vai ter que rodar terça, vai rodar quarta, vai rodar quinta e na sexta vai estar colocando a gasolina de novo, né? Então, beleza. Então, o objetivo aqui é saber se colocando a gasolina na segunda, no primeiro dia, né? Se vai ter gasolina, né, no quarto dia, né? Na verdade, ela vai colocar gasolina no quarto dia. Acredito que é a quinta, né? Acredito que é a quinta-feira. Vou voltar até aqui na observação aqui do texto. Aí, e de gasolina e sempre de 4 em 4 dias, né? Então se colocou aqui na segunda, né? Não sei se é mais 4 dias para frente ou se é o quarto dia, enfim. Eu fiquei na dúvida agora, mas não vai ter tanto impacto não. Vamos simular das duas formas. Vamos simular das duas formas aí para não gerar dúvida, né? Vamos simular que colocou na segunda, né? E vai estar adicionando a gasolina na quinta e colocou gasolina na segunda e também vai estar adicionando na sexta, né? Se vai dar, eu acho que pelo valor ali, eu acho que realmente não dá para chegar até sexta, né? Eu acho que seria a quinta mesmo aqui para estar adicionando, né? De 4 em 4 dias é a relação normal, mas a gente faz o de quinta, né? E vê se tem sobra aí para sexta, né? Beleza, então vamos verificar o seguinte, vamos tomar como base aí esses 4 dias aqui iniciais, né? E o que acontece aqui referente a esse volume de gasolina, né? Então aqui a gente vai verificar a quantidade de quilômetros, né? Tá aqui quilômetros geral, né? Quilômetro geral aí para de acionamento, de uso, né? Outro detalhe interessante também é que, pelo menos ela não informou se ela coloca gasolina após o uso, né, do quarto dia ou se é logo no início do quarto dia. Na prática, eu tenho certeza que, dependendo aí do volume, vai estar adicionando aí num ponto ou no outro. Mas isso é importante para a gente. Então a gente vai colocar, né, vai supor que é ao término, né, do trabalho, né, o término do trabalho. Então a gente vai considerar ali
encerrando esse volume, né? Então largou do trabalho, tá voltando para casa lá, tá colocando a gasolina, né? É o mais comum, né? Você coloca a gasolina na ida, né? Pode ser que atrase, né? Então vamos considerar aí na volta. Então vamos lá, né? Para cada dia, né, de trabalho aí, para cada dia de trabalho, se ela faz, cadê? Acho que é 35, onde é que tá? Aqui. Ou seja, se a cada dia ela faz 35 quilômetros, né, meu trabalho fica 35 quilômetros, então é 35 quilômetros na ida e na volta. Não necessariamente, obviamente, né? Pode ser que seja até um percurso maior ou menor, mas vamos supor que seja 35 para ir e 35 para voltar, ou seja, por dia vai ter 70 quilômetros, né? Então vou até colocar aqui ao lado. Então vai ter 70 quilômetros dia, 70 quilômetros no outro, 70 quilômetros e vamos colocar aqui 70 quilômetros, né? Consumiu aí 70 quilômetros aí. Então, teoricamente, né, até ela colocar gasolina novamente, né, a gente está falando de 140 km mais 140, ou seja, 280 km de consumo, né, 280 km aí de consumo aí de gasolina. Então, vamos colocar aqui, quilômetro geral, 280 km. Então, essa vai ser a nossa base de referência. Colocou a gasolina hoje, partiu do ponto zero, né, vamos até fazer aqui uma observação, né? O carro está aqui, zero. Vou botar aqui zero de gasolina. E ele teve, né, nesse ponto aqui o acréscimo dos R$100, que vai dar nesse caso aí o 19,23 litros. Né, 19,23 litros. E ele vai ter esse consumo, né, vai ter esse consumo aí de 280 quilômetros, né, 280 quilômetros. A gente, no decorrer, a gente vai falando sobre algumas variáveis, né, falando sobre algumas variáveis aí do processo. Então, zero de gasolina, ele vai para 19,23 litros e vai ter aí 280 quilômetros, né? Lembrando que os 19,23 litros é referente a os R$100 de gasolina pago, e 280 quilômetros é o quanto ela vai estar rodando aí nos 4 dias, né? Nos 4 dias. Então, vamos lá. Tá aqui 280 quilômetros. Então aí a gente tem o seguinte, né? O quanto é que o carro faz com 1 litro de gasolina, né? Esse carro, né? 1 litro de gasolina, 1 litro de gasolina igual a 12 quilômetros, né? Tem isso lá no texto dela, 12 quilômetros. E aí vem um primeiro detalhe, né? Que já dá para perceber aqui pelo valor, 19,23 litros. 19,23 litros de gasolina, o que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por 12, que seria referente à autonomia, né? 19,23 por 12. Por 12. Vai dar 230, né? Dá 230 quilômetros, né? Ou seja, na prática, e tomando como base a referência, a gente já vê que não dá, né? A gente já vê que não dá. E se a gente inclusive verificasse o dado anterior, que era 20,61, ele também não daria, porque a diferença é de 1 litro, ou seja, aqui iria para mais 12 litros, né? Ou 12 quilômetros, né? Então iria aí para 242 quilômetros. Até que ficaria próximo, né? Relativamente próximo dos 280, né? Mas teoricamente aí ainda não daria, né? Aí não daria. Então a gente aí vai ter que fazer uma... Então, isso a gente levando em consideração até quinta, né? Então, até sexta não dá de jeito nenhum, né? Para pagar os R$100 e continuar, né? Então, nesse caso aqui especificamente, né, já que daria 280 quilômetros, né, para ser utilizado aí com o valor, né? Eu provavelmente teria que ter algum acréscimo. Ou exemplo, vamos supor que a gasolina ela seja colocada na ida, né? Na ida, né? Ou seja, ele percorreu alguns quilômetros lá e foi colocado na ida, né? Então, se a gente for considerar, né, esses 3 dias, exemplo, segunda, terça, quarta, né, e na quinta ela está indo, né,
pode ser até que dê o valor, né? Aqui a gente está falando de 210, né? A gente está falando aqui de 210 quilômetros, levando em consideração esses 3 dias. E no quarto dia, que seria gasto ao todo, né? Completando todo dia 70 quilômetros, né? Se ela colocar na ida, vamos verificar aqui a questão da autonomia, né? O quanto é que ela teria de autonomia. Então, colocando gasolina na segunda, né? E consumindo aí do início da segunda até o final da quarta, né? Juntando esses 3 aqui, teria percorrido aqui 210 quilômetros. E com essa gasolina aqui, com esses 19,23 litros, daria 230, né? Então, de 210 para 230 quilômetros, tá faltando aí de autonomia 20 quilômetros, né? 20 quilômetros, ou seja, o carro ele estaria com um pouco mais de 1 litro de gasolina ali no tanque, né? Para encerrar o ciclo dele ali de combustível, né? Então, no quarto dia, teria a possibilidade sim, né, de poder rodar ainda, né, essa diferença aqui de 210 para 230, que seria a diferença de 20 km. Ou seja, no quarto dia, você teria ainda uma autonomia de 20 km. Né? Então, o posto ele estando ali a menos de 20 km, você poderia estar fazendo a adição, né, da gasolina. Né? Então, exemplo, se você colocou mais R$100, vamos supor que deu diferença de 10 km, né, da residência para casa, né? Então aqui, né, ele teria o consumo de 220 km, né? Vamos supor que foi para 220 km aí de consumo, né? Levando em consideração os 3 dias iniciais mais 10 km do quarto dia, que é os 10 km para poder colocar a gasolina. Então ele teria rodado aí 220 km e estaria faltando ali 10 km, beleza. E aí foi adicionado mais R$100 de gasolina, né? Então, nesse ciclo, vou até expandir aqui mais, para a gente ter uma noção mais ampla. Né? Vou colocar aqui sexta, vou colocar aqui sábado, domingo, segunda, terça. Vamos colocar aqui só para ter uma sequência. Então, vamos lá. Colocado gasolina na segunda, né? A pessoa roda tranquila, né? Com base nos dados aí, roda tranquilo os 3 dias, né? Colocando os R$100 de gasolina com esse preço novo que é de 5,20. E no quarto dia, né? Você teria só mais 30 km, né? Teria mais 30 km não, desculpa, teria mais 20 km, né? Com a gasolina colocada na segunda. Você poderia rodar no máximo mais 20 km. Então, né, obrigatoriamente aí, antes de chegar no trabalho, teria que colocar essa gasolina aí para o carro não encerrar. Colocando a gasolina, a gente está supondo aí que desses 20 km que estavam sobrando, 10 foram consumidos aí para o posto, então sobrou ali 10 km, né, de autonomia com base ali na gasolina. Né? Vamos considerar que sobrou 1 litro ali no tanque, né? Ou seja, 1 litro daria 12 km, né? Então sobrou 1 litro ali de gasolina. Então, nesse momento aí, vai ser adicionado mais R$100, ou seja, o tanque ele vai de 19,23 litros para mais 1 litro que ele estava lá, ele iria para 20,23 litros. Né? Ou seja, quando ele chegasse aqui, teoricamente ele iria para 20,23 litros, né, de gasolina. Né? Então, aí na quinta-feira colocou a gasolina, foi para 20,23 e aí vai continuar o ciclo normal. Né? Vai usar a gasolina aí da quinta-feira, né? Lembrando que nesse caso aqui, né, ela já deu esse posto aí, supondo aí que ele está no percurso, né? Ele já vai ficar ele já vai ter um consumo teoricamente menor da gasolina nova, né? Como assim menor? Porque a pessoa já percorreu um certo ponto ali até chegar ao posto, né? E aí, ou seja, o trajeto com essa gasolina agora, né, que tá preenchido aí com os R$100, já não vai ser o mesmo trajeto da casa para o trabalho, né? Já vai ser um percurso menor, né? Então aí você ainda tem uma autonomia até um pouco melhor para os outros dias, né? E isso aí acaba se tornando uma progressão, né? Claro que a gente sabe que na prática não tem como você utilizar, né,
apenas desse jeito. Às vezes ocorre uma emergência, tal, normal. E aí, voltando, né? Ou seja, vamos supor que começou a gastar lá gasolina na quinta-feira, né? Supor não, né? Tá gastando gasolina na quinta, gastou na sexta, no sábado, né? Aqui no caso tem um detalhe, né? Que ela não trabalha no sábado e domingo, né? Trabalha até sexta. No sábado e domingo é o dia de folga dela aí, pelo que ela falou, né? Então vamos colocar que sábado e domingo ela gasta os 20 quilômetros, né? Que ela tinha dito que gastava 20 quilômetros no máximo na semana. E 20 quilômetros nem chega perto ali dos 35 que ela faz. 35 não, 70, né? Que ela faz por dia, né? Então gastou ali sábado, domingo. Então ali ela vai ter a segunda-feira, né? Como dia útil, vai dar ainda para rodar tranquilo. E na terça-feira ela vai ter que colocar gasolina de novo. Ou seja, ela não vai ter como passar ali da terça-feira. Então, de fato, né? Pelo que está aí descrito, a resposta seria sim, colocando os R$ 100, né, aí de gasolina de 4 em 4 dias, né, você com esse valor aí de 5,20 você ainda consegue rodar tranquilo. Tomando como referência que a gasolina vai ser adicionada ali no início do percurso, né? Então você quando estiver indo ali para o trabalho ali já deve estar colocando a gasolina e aí tranquilo, né? E aí tranquilo. Então tá diminuindo, ou tá mais caro, obviamente, a gasolina aí, como a gente tá sentindo no bolso, mas aí para a pergunta aí da colega, daria para ela seguir a vida dela aí normalmente, né? Normalmente, né? Até quando a gente não sabe, né? Mas pelo valor que está aqui descrito, né? Se não tiver nenhum aumento aí de gasolina aí futuramente, né? Acredito que não, né, pela movimentação que vem ocorrendo, mas aí com esse valor de 5,20 aí, pode ficar tranquilo aí que você vai continuar com o mesmo ciclo. Então não precisa nem simular para sexta-feira, porque a gasolina nem daria, como a gente tinha falado. Então seguir aí o ciclo comum, tá bom? Então é isso. Se ficar mais alguma dúvida aí, é só colocar aí nos comentários, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu!